Caramelos e caramelas, hoje nós não vamos cozinhar, nós vamos falar de tábuas e facas. Aí você vai fazer um thumbnail, né? Isso. Tum, tum. O que nós precisamos para cozinhar fácil e bem em casa ou no restaurante, tá? Mas principalmente em casa, nós vamos precisar de 3 tipos de faca e 1 tipo de tábua. Confia em mim, vai na minha que vocês vão se dar bem na cozinha. Legal? A primeira faca que nós vamos falar é uma faca simples, uma faca de serra, que precisa ser grande, tá? Essa faca vai ser usada para as receitas que usam pão, que usam algumas frutas, por exemplo, descascar abacaxi, para quem não tem tanta destreza, com a faca de serra fica muito mais fácil. E nós vamos ver isso nas receitas que vão seguir no nosso canal, tá? Então uma faca de serra com aproximadamente 35 centímetros. Tá aqui a nossa régua desse lado. Tcharam. Ok? Régua, faca. Legal? Precisaremos também de uma faca pequenina, uma faca para descascar, para tornear, que é essa faca curtinha, que ela vai ser usada para alguns cortes em vegetais, em frutas, para dar algumas formas diferentes. É uma faca simples, precisa ser lisa, ok? E piquitica assim. Essa tem, tcharam, mais ou menos 15, 16 centímetros. Legal? E a mais importante de todas e a mais utilizada de todas, inclusive no restaurante a gente quase só utiliza esse tipo de faca, uma apenas, no máximo 2, no dia a dia de uma cozinha, tá? Esse tipo de faca aqui. Que ela pode ser uma faca de chefe, uma santoku, que é um pouco diferente, mas é essa faca que ela tem 30 centímetros mais ou menos, tá? É uma faca que precisa ter essa altura para quando a gente for fazer aquele movimento que eu vou ensinar para vocês de picar, de laminar, o dedo não bata embaixo da tábua. Percebam que existe um vão aqui, tá? Se eu usar esse tipo de faca para fazer esse movimento, olha como a minha mão bate aqui. E a faca não entra em contato com a tábua, o que não vai proporcionar um corte perfeito. Então normalmente corta a parte que está mais próxima da ponta e a parte do final não vai ser tão bem cortada, tá? Esse tipo de faca é para outra coisa. Não vamos nos preocupar agora com esse tipo de faca. Essa é a faca mais importante. Se eu fosse começar com uma faca, eu começaria por essa, tá? Uma faca com mais ou menos 30 centímetros, leve. Eu prefiro esse modelo a esse modelo, que eu acho muito mais pesada para começar numa cozinha, cansa muito mais a mão nos movimentos repetitivos, além do que ela tem um aço muito mais grosso aqui na base. Com o tempo, isso vai formando uma barriga, porque a gente afia a faca aqui, e quem não tem tanta experiência para afiar acaba deixando que essa parte não perca o aço, o que faz uma barriga aqui, e obviamente quando eu vou cortar o alimento aqui, ele não entra em contato também com a tábua, tá? Para começar, eu começaria com uma faca assim. Eu vou deixar algumas dicas aqui ou aqui, Gabi, em algum lugar, de alguns modelos de faca. Nós vamos gastar mais ou menos R$200, eu acredito, numa faca boa, nesse momento, em 2022. Não sei o que vai acontecer daqui para frente, mas ela não precisa ser uma faca de R$3.000, R$4.000. Não faz tanta diferença para quem está começando a cozinhar. Tá? Eu acho que é mais preciosismo dos chefes de falar que tem uma faca super cara, mas no dia a dia de uma cozinha, essa faca aqui, por exemplo, custou R$250 e já trabalho com ela há 5 anos. Então, ela é super útil, super prática e dura uma vida inteira. Não gastem tanto dinheiro com faca nesse momento. Aprendam a utilizar primeiro, aprendam o movimento, a faca que mais se ajusta ao peso da sua mão, à velocidade do seu corte. E aí, devagarzinho, você vai investindo um pouco mais em faca, mas não precisa gastar tanto dinheiro, tá bem? Ficou clara essa parte? 1, 2, 3 e nada mais. Se você só tiver grana para uma, vai para esse tipo de faca, tá bom? Tábuas. Essa é a parte que as pessoas sofrem demais em casa. Esse tipo de tábua que eu tenho aqui
é o tipo de tábua que eu mais gosto. Mas normalmente nos restaurantes ela não é utilizada porque não é permitida, tá? Essa é uma madeira tratada, mas em restaurante normalmente nós usamos de polietileno, que é aquela tábua branca de plástico. Pode ser essa em casa ou pode ser uma de madeira se você gostar. Eu em casa só trabalho com madeira porque eu prefiro, acho uma tábua mais macia, mais confortável para trabalhar. O que é importante nós considerarmos na escolha de uma tábua é o peso dessa tábua, não precisa ser um trambolhão desse, se vocês tiverem espaço, uma bancada confortável, tudo bem, mas as cozinhas pequenas não tem espaço de bancada para uma tábua desse tamanho. Pode ser uma tábua de mais ou menos, vamos calcular aqui, 50 centímetros por 25 centímetros, tá? Precisa ser uma tábua relativamente grande para que quando a gente vá cortando, a gente vai empurrando o vegetal, parte para o próximo, corta, empurra e vai organizando o nosso mise en place na própria tábua, tá? Isso na cozinha profissional não é utilizado, a gente põe em potinhos, vai reservando, mas no dia a dia de uma casa você precisa de velocidade e agilidade, vai cortando as coisas, empurra, não fica caindo para fora da bancada, então vamos cuidar do tamanho dessa tábua para ser prática para o nosso dia a dia. Outra coisa, se ela for muito fina, como essa, ela começa a empenar. Se ela empena, a faca não bate direito, tá? Esse tipo de faca, esse tipo de tábua, fujam, porque ela é muito pequena. Lembra que eu falei? Para conseguir fazer cortes rápidos, para a salsinha não ficar voando pela bancada, precisa de uma tábua grande. Ela é muito fina e ela empena por conta disso, tá? Nós podemos comprar uma tábua de polietileno, mas ela vai precisar de, no mínimo, 1,5 cm de espessura. No dia a dia de uma cozinha, a tábua vai ficar sempre reta. Essa tábua dura uma vida inteira também, tá? E facilita o nosso corte, fica um corte mais perfeito. Se vocês tiverem essas 4 coisas, né? 1, 2, 3, 4, vocês já têm meio caminho andado numa cozinha. Aí é só praticar, olhar os vídeos, reproduzir as receitas, mas não tem como fazer rápido e bem feito se não tiver o utensílio correto, tá? Eu volto para falar de mais coisas mais tarde, mas vamos nos concentrar agora nisso. Tábuas e facas. É o mais importante para a gente começar esse trabalho. Beleza? Grande beijo para vocês. Até o próximo. Deixa o like, comenta, compartilha. Muito importante para a gente isso. Até. Obrigado.